Então, estamos iniciando mais um podcast Design Serra, feito aí para o nosso leitor, o nosso parceiro, ou para a pessoa que está começando a nos seguir e começando a escutar os nossos bate-papos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, que foi tema da nossa edição de maio do jornal, edição 127, né? Meu nome é Juliano Betim e hoje eu estou aqui com o Renato Bernardi, vice-diretor de inovação da FIMA, empresário, professor, empresário da Bernardi Consulting, né? Professor de ensino superior da FTech, e nada melhor do que o próprio Renato aí se apresentar e para nós começar esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite, Juliano. Sempre que se fala desse tema, né, inovação, ele é muito desafiador e há muitas interpretações, porque cada um enxerga de uma forma, né? Como se a inovação fosse um elefante, né? E colocasse um monte de pessoas ao redor do elefante, cada um vai enxergar a inovação do jeito que ele vê o elefante, né? Então, se a pessoa está na frente do elefante, ele enxerga a parte frontal do elefante, mais ou menos por aí, né? Claro que a coisa é bem mais séria do que isso, né? Então, como tu me apresentaste, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, depois de trabalhar 30 anos na rede Senai, e lá, digamos, eu ter tido acesso a muito conhecimento nessa área, principalmente direcionado à formação de pessoas, que a inovação passa pelos CPFs, não tem mudança, não tem nada se não tiver a mudança de mindset do CPF. Perfeito. Né? O CNPJ é apenas o que vai encontrar isso. Mas, enfim, eu tenho um histórico de trabalho, né, em inovação, lá por 2003, né, já faz algum tempo. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Universidade de Aachen, na Alemanha, né, por um programa do Sebrae Nacional e do Senai Nacional. Tive acesso a algumas metodologias voltadas para a inovação, uma que é muito pouco difundida no Brasil, mas na Europa e na Ásia é muito difundida, chamada TRIZ, T-R-I-Z. É uma metodologia inventiva para a solução de problemas. Então, o meu princípio mental, ele usa esse processo, né, de inovação. Depois de trabalhar com esse método, né, nesse programa, em 2013, eu participei de um Grand Prix de inovação, que foi o primeiro evento nacional, né, evento brasileiro, promovido pela CNI e pelo Senai, chamado Grand Prix de inovação. Formação de 5 equipes, 5 escuderias, lá no World Trade Center em São Paulo. Já ia perguntar onde foi. Em São Paulo. Ficamos 72 horas ininterruptas, com direito a dormir se quisesse. Ou se conseguisse. Se conseguisse. Mas posso te dizer que foi punk o negócio, porque uma semana depois tu ainda está ligado nesse negócio. E a partir daí participei de outros eventos como esse, Grand Prix de Inovação, o que me levou a fazer uma capacitação em inovação guiada pelo design, junto ao ITA, em São Paulo, lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e a Politécnica de Milão. Então, nós ficamos por aproximadamente 2 anos indo para o ITA em São Paulo, né, uma semana a cada 2 meses aproximadamente, e por 1 ano e meio aproximadamente, um especialista da Politécnica passou com a gente aqui no Senai, atendendo a empresas, né, e provocando essa mudança, né, de concepção de design, né? Não como muitos acabaram banalizando, né, o nome design, né? Tem até posto de gasolina com o nome de design para tudo que é coisa. Tem até jornal com esse nome de design. Inclusive me contaram isso. Então, e aí, paralelamente, eu vinha desenvolvendo minhas atividades como professor também, né? Porque eu aprendi desde cedo que inovação é algo que dá para gerar nota fiscal. O resto é invenção, ou gambiarra, né? Outra forma de invenção. Aí, em 2020, início de 2020,
eu recebi o convite para ser vice-diretor de inovação da firma, foi onde nós começamos a realizar todo um trabalho junto com o Giovanni, que é o diretor, enfim, toda a diretoria. Um pouco da minha trajetória, né, nessa vida de inovação. Eu acabei esquecendo, em 2014, eu tomei conhecimento de uma feira de inovação que acontece na Suíça, né, na cidade de Genebra. Na cidade de Genebra, e eu fui para lá, passei uns dias lá na feira. Eles têm como propósito, deve estar na 48ª edição, a feira. Acontece todo ano e eu tenho um propósito de, todo ano, apresentar 1000 novos inventos. Entendi. Tá? Inéditos, né? Com patente, né? Então não tinha ninguém do Brasil, né? Tinha uma pessoa do Peru. E ela estava em que... Em qual número? Na 42. Caramba. No Brasil ainda ninguém tinha chegado lá. Não tinha nenhuma empresa, nenhuma universidade, nada apresentando. Tinha bastante da Ásia, né? Tinha um peruano, tinha um cara da África, tinha alguns dos Estados Unidos, mas a maior parte era Europa e Ásia. Perfeito. E aí, vamos lá. Já deu uma boa resumida aí, né? E já pulou ali já para inovação. Nós temos um praxe aí que é o seguinte. A gente começa do início. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o Renato, sobre se tu é de Bento, como foi a tua infância. É professor, né? Quanto tempo mesmo que tu já é professor? Desde 94. Desde 94. Então, aonde que veio essa questão de querer ensinar, onde despertou isso, né? Tu fizeste ali hoje, tá na FTech, mas como que foi esse teu processo e tudo mais? Então, vamos um pouquinho mais além aí. Vamos lá para trás. Tu é de Bento? Não, eu sou da cidade mais importante da Serra, chamada Cotiporã. Cotiporã. Isso. Muito. Quantos mil habitantes tem o Cotiporã? Cara, eu não sei. Hoje tem menos um, pelo menos. Não, eu não faço ideia, mas eu acho que não tem mais do que 8 ou 10 mil habitantes. Eu acho que não. E tu saiu de lá muito novo? Com que idade? Eu saí de lá quando deu uma grande neve, né, em 1964. Caramba! Meus pais eram agricultores, né? Uhum. E aí meu pai foi trabalhar numa fazenda em Lagoa Vermelha e a gente saiu e foi para Lagoa Vermelha. Depois andou um pouquinho até chegar em Bento em 69. E aí eu vim estudar, né, na escola Princesa Isabel, não, Dona Isabel, né, que era o Mas é onde está lá Isabel? Onde que era? Não. Existe ainda? Onde era o grupo escolar Maria Goretti, né, do lado da igreja Maria da Goretti. Aqui. Isso aí. Então, era o 2º ano que tinha sido aberta essa escola de ensino médio. Então, de dia, ele funcionava no ensino médio, não, era o antigo ginásio ainda, que era o 1º grau, né? Tinha até o 5º ano. Perfeito. Então, eu fiz até o 5º ano em outra escola e eu vim fazer a primeira série do ginásio no 2º ano que tinha aberto a escola Dona Isabel. De dia ela funcionava onde é o Instituto Federal de Educação e à noite funcionava onde é hoje a Escola de Ensino Fundamental Maria Goretti. Depois a escola Dona Isabel foi se instalar no atual endereço, lá no antigo campo de futebol do Flamenguinho. Perfeito. Aí eu comecei a estudar de tarde e de manhã eu empalhava garrafão, né, mas não era um troço que eu queria, sabe, né? Eu precisava ganhar dinheiro, porque minha família precisava, né? Precisava de dinheiro e a gente trabalhava. Então, com 11 anos por aí, para 12 anos, trabalhava um turno em empalhar garrafão, ganhava por garrafão empalhado, né? E aí, à tarde, estudava na escola. Depois, eu vim trabalhar numa madeireira, que não existe mais, como ajudante geral. Perfeito. E lá eu conheci um cara que hoje ele é artesão, chama Astrogildo Sonza. Tá. Ele faz miniatura
de casas, né? Ele até já fez uma exposição aqui na Casa das Artes. Quer dizer, não me é estranho o nome, não linkei ainda, ele mas... mora ali perto da universidade. E aí, toda vez que ele ia fazer alguma atividade, uma ferramenta, eu ia observar. Ele me falou uma frase um dia assim, cara, eu nunca ensinei ninguém, mas eu vejo que tu quer aprender. Então, eu sempre fui metido, né? Eu falei, até hoje de manhã eu estive no Senai, porque hoje é o dia da indústria, né? Perfeito. Aí, uma reunião com os alunos, e eu falei que eu nunca perdi oportunidade, mesmo não tendo recursos, né? Mas eu sempre quis fazer algo melhor e quis aprender. Aí eu fui estudar à noite, trabalhava de dia, né? E sempre tentando fazer as coisas de forma mais inventiva possível, né? Quando tu não tinha um brinquedo, tinha que criar um brinquedo, né? É diferente de hoje, né? Que hoje tudo que tu quer, tendo dinheiro, tu compra, né? Perfeito. Na época mesmo, tendo dinheiro, não tinha, né? Para te ter uma bicicleta já era um... Skate eu me lembro que eu tive que... O primeiro skate, eu olhava o skate, pá, isso aí acho que dá para fazer. Era com as rodinhas do rolamento, uma chapa reta, e aí depois ver como que ia, até que fui atrás para ver se conseguia fazer uma das abas, e ela só queria brincar, vai atrás. É isso aí, tem que se virar. Então, aí eu comecei a trabalhar e tentando ver como é que eu conseguiria encontrar alguma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Aí o pessoal aparecia uma oportunidade de trabalho, ia lá, me candidatava, o pessoal gostava de mim, tá, mas tu é muito novinho, tá. Isso me incomodou durante muitos anos. Aí depois eu comecei a fazer cursos no Senai, né? Eu não tinha ônibus que se deslocava, eu morava ali perto, onde estão construindo o viaduto hoje. Aí tá ali no São João, perto de São João, isso, por ali, na saída da cidade? Isso, minha família morava aí. Aí vinha de ônibus até a Igreja de Santo Antônio, e da Igreja de Santo Antônio ia até o SESI, que o Senai funcionava no SESI. A Rua Assis Brasil não tinha calçamento em toda a sua extensão. Aquela escadaria não existia. Né? Era um barranco. Era um barranco, né? Tinha que subir e descer por aí. O dia de chuva esse era bom. Ótimo. Dia muito seco também. Então, eu comecei a fazer curso, tudo que é tipo de curso que aparecia, eu ia fazendo, né? Passou o tempo, mudei de emprego e apareceu uma oportunidade de ser instrutor de TWI, que é um treinamento para chão de fábrica. Isso que idade tu tinha? Lembra? Não, isso eu já tinha uns 20 anos, 22 anos talvez, né? Instrutor de TWI. TWI, né? Que é uma metodologia que os Estados Unidos adotaram em 1942 para treinar os trabalhadores da indústria bélica, né? Que estava em guerra em 1945, né? Ainda tinha guerra, a Segunda Guerra Mundial, e eles precisavam treinar muita gente muito rapidamente. Então, criaram um treinamento de 10 horas, 2 horas por dia. A primeira fase é ensino correto de um trabalho. E nessas 10 horas, tem lá toda uma metodologia, existe até hoje o treinamento. Uhum. Gerdau utiliza muito isso, né? O Grupo Gerdau. E aí, fiz o treinamento, me chamaram para ser instrutor e fui fazer o tal treinamento. Tinha como objetivo treinar 10 pessoas, dar uma semana de treinamento. Na semana seguinte, ou algumas semanas depois, cada um dos 10 pega 10, cada um treina mais 10. Então, tu tem... Uma pirâmide aí de treinamento. Uma pirâmide. Uma progressão geométrica. Né? Aí, depois, os 100 que foram treinados, treinam cada um, dá 1.000, né? 10, 100, 1.000, né? É uma escalabilidade grande, né? Perfeito. Então, eu passei a ministrar esse treinamento, aí apareceu uma oportunidade para ser instrutor fixo do Senai na área de marcenaria, professor de marcenaria. Aí, isso foi em 1989. E daí, desculpa, tinha quantos anos? 89, eu tenho 64 hoje, tinha 32 anos. Tinha 32 anos. Aí, eu fiz todos os testes, né?
passei em todos os testes e comecei a trabalhar no Senai como professor de marcenaria. Aí fiquei algum tempo como professor de marcenaria. Aí o pessoal, o Senai, né, tinha um convênio com o Canadá para a formação de professores e transferência de tecnologia da indústria canadense para a indústria moveleira brasileira. Que espetáculo. Então, em 1989. Aí, em 1990, eu fui escolhido para ir para o Canadá. Eu fiquei lá durante aproximadamente 3 meses estudando, né? Inverno de lascar o cano, né? Temperaturas abaixo de 35, 39, 40 graus. Né? Sofreu muito, sentiu muito? Sabe que não, porque para mim tudo era desafio e tudo era ganho, né? Tudo era aprendizado. Né? E como eu disse antes, eu nunca perdi a oportunidade. Então, vamos sempre motivado. Vamos andar de não sei o que lá na neve. Estou junto. Então, né? bora. Tinha que estar bem agasalhado. Né? Passei frio, isso é verdade, né? Mas medo não. E aí fui professor, me tornei coordenador de cursos. Depois eu fui alcançando alguns níveis, né, e arrumando alguns espaços. Como eu te disse, eu nunca fui acomodado e nunca perdi oportunidade. Trabalhei muito, né, não sei quantas horas por dia, né, e me dediquei bastante. Mas as oportunidades apareceram, né, e eu as fui aproveitando. Até terminar meu ciclo no Senai, me aposentei final de 2018, né, depois de 30 anos de prestação de serviço para o sistema. E aí eu fui para casa. Né? Aí fiquei 3 meses em casa, né? Tipo, um ano sabático virou 3 meses. Né? Aí foi que eu abri minha empresa de consultoria. Eu sou meu próprio chefe. Né? E, não é que eu escolho, né? Eu posso dizer, eu não quero trabalhar para ti ou para tal empresa, né? Por ser muito complexo ou por ser muito longe, né? Então, não que eu não precise trabalhar, eu preciso manter minha cabeça funcionando, né? Eu acho que eu posso contribuir com a sociedade do meio que eu transito. E a universidade, ela entrou lá em 94 com a criação do curso de Tecnologia em Produção Moveleira. Como não tinha especialistas, professores especialistas, eu não era formado ainda, eu fazia ciências econômicas. Mas ciências econômicas por uma questão financeira, eu queria, na verdade, fazer engenharia. Mas eu não tinha condições de estudar de dia, que na época a UC só tinha engenharia, e era só engenharia mecânica e de dia. Então eu fui fazer economia, que era à noite. À noite, para poder trabalhar e ter a renda. Poder me sustentar. Então, eu comecei lecionando na UX lá no início do curso, né? O curso acabou no final de 2010. E dia 29 agora de julho foi instituído, né, o Dia do Tecnólogo em Produção Moveleira. Então será apresentado oficialmente como primeira comemoração 29 anos depois, acho que é 28, né? Agora em dia 29 de julho. 29 né? de julho. Isso, inclusive, quando tu for falar com a DG de Stefenão, ele faz parte do grupo, né? E a gente se reuniu e fez uma consulta, logicamente junto aos formandos, e definiu como sendo a data comemorativa do tecnólogo. Que maravilha. E ali nessa tua peregrinação, nessa tua vivência e experiências, a gente sempre diz, né? Eu sempre tenho para mim isso, que o que vai moldando, o que vai aparecendo, o que a gente se transforma no que a gente é hoje, ou que vai ser lá na frente, são as experiências e as vivências que a gente vai passando. E a gente sempre tem a opção de enxergar ela pelo lado bom, né? Ou sempre tem os desafios, sempre vai passar frio, sim, vai deixar família, amigos, para ir para o Canadá. Sim, mas vamos olhar pelo lado bom, né? Mas as oportunidades só aparecem para quem está pronto, né? Para quem só enxerga aquele que realmente está preparado para vê-las, né? Então, muitas vezes, nos negócios ou nas empresas que eu acabei trabalhando na Unicasa, né? Mais especificamente depois, mais com a Delano, com a linha da Delano, aí depois com a SCA, e depois com a Bentec, no moveleiro, né?
Então isso me levou 10, 11 anos dentro do comercial, gestão de pessoas ali, né? Treinamentos, gestão de pessoas na Unicasa, com os trainees, todo esse processo. E aí depois eu quis ir para a área comercial. Então a gente via muito isso. E muita loja, muito lojista que tu olhava muitas vezes, o cara parecia que tinha muito mais conhecimento, tinha muito mais base, só que não conseguia enxergar uma determinada oportunidade de abrir uma nova loja, um novo negócio, um empreendimento, fechar um contrato. E era um cara que um outro que, o cara não tinha às vezes nem faculdade, não tinha parado pela essa função do trabalho mesmo, né, ter que trabalhar ou estudar. E o cara botava a cara a tapa, ia lá e fechava contratos grandiosos. Eu tô para dizer que os principais lojistas ou as principais pessoas que eu conheci foi mais isso, que mais fizeram, mas estavam na ação, da atitude, ética, né, do que se escondendo atrás de uma mesa, né, ficando ali parado. Então é muito, muito bacana essa parte, muito bom escutar e ver toda essa trajetória que tu formou, que tu fez, né? Não parece ter a idade que tem, né? Eu como muito sagu. O sagu. O sagu faz bem. Fica a dica aí para quem quiser. Pérolas ao vinho faz muito bem. Isso. Muito. E, Renato, então agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da licenciatura do professor, né? Então tu deu aula lá atrás, virou instrutor, depois professor de marcenaria, depois outros cursos. Aí hoje tu tá na FTech, né? Que curso que tu dá aula, quais são as cadeiras, como que é isso? Vamos entrar um pouquinho nisso aí, nessa parte. Bom, quanto à minha formação para ser professor, na verdade ela aconteceu eu acredito numa máxima, né? Você tem que estar preparado quando a oportunidade aparecer. Uhum. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu estou preparado. Preparado para quê? E aí não aparece oportunidade. Ou as oportunidades aparecem e sempre falta alguma coisa para ti. Ou tu não tem a formação, não tem experiência. E dá para dizer que dá para criar elas também, né? A gente tem que, né, vislumbrar um caminho e começar a traçar esse caminho, né? Então, eu fiz faculdade de Ciências Econômicas, né? Uhum. Eu demorei um bocado de tempo para terminar. Eu me formei, eu era o aluno mais antigo, inscrito na FERV ainda, né? E aí, depois, eu fiz uma pós-graduação em Gestão Empresarial. Aí, eu sempre tinha o sonho da engenharia. E eu na verdade, como economista, eu brinco que eu sou filósofo em economia. Eu não sou um economista, né? Tanto eu não paguei lá o Corecon, né? Nunca quis me chamar de economista. Eu tenho formação em ciências econômicas. Isso me dá algumas vantagens de eu entender algumas coisas que acontecem. Depois eu fiz um mestrado então em engenharia de materiais, meio ambiente e energia, né? Já em 2006. Depois disso, aí a instituição que eu trabalhava, que era o Senai, me chamou, seleciona lá um grupo de pessoas, isso o Senai no Brasil inteiro fez isso, e aí eu fiz um MBA em Gestão de Instituições de Ensino Profissionalizante. Então, mais voltado para a educação. Então, fez licenciatura? Não fiz licenciatura. Eu fiz os cursos, as disciplinas dos cursos que te habilitam para lecionar. Tá? Então, se eu olhar pela legislação brasileira, eu não posso lecionar para ensino técnico. Eu posso lecionar para pós-graduação, mas não posso lecionar para o ensino técnico, porque eu teria que ter feito alguma coisa lá. Meio contraditório isso aí, né? Mas é assim. Enfim, são as carreiras. Eu comecei lecionando na UX, né? A questão de sistemas de produção, né? Montagem e embalagem, materiais, e eventualmente substituir algum professor por alguma coisa em alguma outra disciplina. Mas como a minha vivência sempre foi na cadeia moveleira, na indústria moveleira, né? Desde os 13 anos, né? Então já tem um bocado lá da marcenaria. Comecei lá na madeireira da Lólio, especificamente, trabalhando com esquadria de madeira. Então, ferramentas, nomes de madeira, como trabalhar os materiais, né? Já vem de lá. E vem
O meu pai sempre foi um faz-tudo, né? Então, tinha que fazer um negócio, ele fazia, né? Então, ferramentas de marcenaria sempre teve na minha casa, né? Meus brinquedos era quando meu pai deixava, eu pegava eles. E aí, depois, quando eu vim para a FTEC, foi quando surgiu a H1N1, né? Foi lá em 2009, acho que foi. Não, 2018. Não, 2009, faz 14 anos que eu estou. 2008, 2009. Mas, enfim, coincide com esse período, aí eu sou chamado para assumir 2 disciplinas. Uma era técnicas de produção industrial e uma outra era na área da qualidade, que eu não lembro bem o nome da disciplina, já faz algum tempo. E aí eu sempre fiquei nesses projetos voltados para a indústria. Uhum. Quando eu fui para a FTEC, eu fiz uma proposta que é diferente da maioria dos professores da época, que era, hoje se fala em sala de aula invertida, né? De tornar o aluno o ator e o professor o mediador, né? Perfeito. Então, como eu tive a experiência no Senai, no ano 2000, de ajudar a estruturar o ensino com avaliação por competências e não por notas. O aluno sabe ou não sabe, né? Uhum. Ele tem que saber o essencial, né? Perfeito. As perfumarias, qualquer um pode fazer. Agora, aquele conhecimento, como tu citaste antes, né? A tomada de decisão, tudo isso aí, ou tu aprende, ou quase tu tem. Com um pezinho na prática, né? É isso aí. Basicamente, na prática, né? Tu tem que saber fazer, uhum, né? Saber aplicar. Então, eu comecei a lecionar gerenciamento de projetos na FTEC, logística, eventualmente, né? Quando tem algum problema com algum professor, então vem lá, logística. E sistemas de produção já faz alguns anos que eu leciono essa disciplina. Então, eu crio uma situação problematizadora, onde o aluno ele fica conectado com a disciplina o semestre inteiro, porque ele tem pelo menos umas 8 ou 10 atividades que ele tem que ir para a empresa e aplicar. Mostrar lá na prática Mostrar na prática. E trazer o resultado. Isso. Então, desde desenhar um fluxograma, né? Começa pelo trabalho dele, desenha um fluxograma do teu trabalho. Analisa ele. Então, começa a envolver ele de tal forma que chega um determinado momento do semestre que o professor é só mediador, porque ele está resolvendo problemas do dia a dia. É quase que bem dizer um coach. Está ali coachando o aluno porque está deixando ele, está só botando a motivação, o entusiasmo e dizendo, mas está fazendo isso, seria mais ou menos por esse caminho. É por esse caminho, claro, tu tem um roteiro de conteúdo, claro, que tem que tratar, então as minhas atividades que eu organizo para os alunos, elas têm a ver com o avanço do conteúdo. Uhum. Né? O conteúdo trata uma série de questões. Esses dias era Indústria 4.0, era um conteúdo. Agora, como é que tu vai tratar o conteúdo por conteúdo? Dá um livro para o aluno, ele lê o livro, entendeu o conteúdo. Tá, agora tira do livro e põe dentro. O que é? O que é? Na teoria é fácil. O que é? O que eu faço com isso e para que serve esse negócio? Né? Serve para mim? Eu vou usar. Se não serve, é que nem se eu te pedir, talvez tu não lembre, a fórmula de Bhaskara. Porque mais ou menos raiz quadrada mais de ou menos B, mais ou menos. Era alguma coisa assim. Se eu ver, eu vou dizer, essa é a Bhaskara. É que nunca disseram para ti o que fazer com ela. Eu ia dizer agora. Se eu parar, eu vou lembrar dela. Mas agora, se tu me perguntar, Juliano, tu já utilizou ela? Digo, não utilizei. Acredito que eu não saiba aonde utilizar, porque ela deve ser utilizável em algum momento. Sim. Então, por exemplo, produto cartesiano, né? X e Y. Uhum. O que a gente aprendeu na escola, lá no 8º, 9º ano e ensino médio. Aqui eu pego um pontinho do X, um ponto do Y, faço lá, marco um pontinho. É 2, né? 2 e 2. 2, pontinho. 3 e 5, menos. E cria uma parábola, um gráfico, alguma coisa. Tá, e aí, o que eu faço com isso? Mas isso é linguagem de máquina, linguagem de CNC. Porque se tu programa uma máquina, ela vai fazendo no eixo X, no eixo Y, vai fazer um corte reto. Uhum.
vai se movimentar. Tem que saber quanto do X, quanto do Y. Ah, mas eu quero fazer relevo. Tem o eixo Z, que é o tridimensional. Daí vai fazer... Então, se tu traz isso para o cotidiano do aluno, ele vai entender que uso ele vai fazer disso. Senão, vai se tornar... Eu odeio matemática, por que é chato? Claro, tu não faz sentido para ti. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, essas questões de me tornar professor, a vida foi me abrindo oportunidades e eu estava preparado para aquilo naquele momento e só estou aí. Né? Perfeito. Às vezes com a cara e com a coragem, mas... Não às vezes muito mais com a coragem do que... É verdade, é verdade. Mas é muito bom escutar essa tua fala e notar, digamos, que vamos dizer assim, que essa parte de inovação, de desafios está intrínseco, está em ti, né? Até pelo próprio histórico que tu vem falando. E agora eu vou entrar num ponto. Tu falou lá na UX, sistema de produção, depois FETEC, produção, técnicas de produção industrial, depois a questão da qualidade, gerenciamento de processos, logísticas, entre outras cadeiras aí que tu deve ter. Tenta resgatar, vamos tentar fazer um link, um paralelo aí com alguma atividade que os alunos ou você mesmo, a turma, como um modo geral, teve que mostrar inovação, porque muitas vezes a gente só pensa em inovação e pensa em tecnologia, tu pensa em apps, tu pensa em máquina, né? E não é por aí, não é bem por aí. Tem também essa parte tecnológica, sim, né? Mas tem muita questão cultural das empresas e muitas vezes tu fazendo essa troca, essa educação invertida, como tu disseste ali, a cabeça do aluno dentro de sala de aula, né, com a cabeça do proprietário dessa empresa lá na ponta e com a cultura que ele vem trabalhando, vai saber se essa empresa já não vem de pai para filho, então tem toda essa questão cultural. E quando a gente fala da questão cultural, ela é em cascata, né? Então ela começa de cima, normalmente ela começa de cima para baixo quando tem que mexer nisso. Então tenta ver se tu consegue lembrar de alguma atividade, de alguma cadeira, alguma matéria, algum trabalho que tu passou para os alunos e que eles tiveram assim, ou que realmente mostrar a iniciativa de inovação e trouxeram para ti alguma coisa nesse sentido, dessa batida que deu do que eles estavam vendo dentro da sala de aula com aquilo que eles vivenciavam e faziam no dia a dia nas empresas deles. Olha, não é fácil, porque talvez aquilo que seja para mim não seja perfeito aquilo que tu tem me perguntado. Eu orientei alguns trabalhos de conclusão de curso. Perfeito. Né? E tem um caso de uma aluna que ela era técnica em segurança, ainda, e estava fazendo e se formou como engenheiro de produção. E ela trouxe... eu sempre peço no início do semestre para os alunos fazer uma apresentação da missão, da visão da empresa, dos valores, né? Porque é isso o direcionador, o norte que os proprietários da empresa dão, né? É a sua missão, sua visão e seus valores. E tem algumas ferramentas que eu aprendi ao longo do tempo, né? Estudando Lean Manufacturing, de que a gente pode melhorar tudo, sem para isso trabalhar mais, sem gastar muito. E tem uma ferramenta chamada Yamazumi. É com Y. Yamazumi, que é medir o tempo, né? Um tempo de ciclo. Né? Pega uma atividade, um operador de uma máquina, por exemplo. Perfeito. Né? Então mede tudo o que acontece, filma, né? Depois para na frente do computador e vai medindo. Do segundo tal ao segundo tal, a pessoa se deslocou 5 passos. Perfeito. O que ela foi fazendo, enfim, relata tudo isso e vai dizendo o seguinte: o que ela fez agrega valor ao produto? Sim ou não, né? Então não agrega valor, coloca lá NAV. E aí vai aparecer uma tardinha vermelha. Agrega valor, trabalho agrega valor, vai aparecer verde. E outro não agrega valor, mas é necessário. Que tem algum movimento que tu obrigatoriamente tem que fazer. Tá. E aí, essa aluna, ela levou para a empresa que ela trabalha, numa atividade que ela era de
de alto risco, né, insalubre, né, porque era polimento de peças. Perfeito. Tá? E aí tinha um problema de ergonomia, as pessoas ficavam sentadas, não mantinham o padrão do acabamento, e aí ela usou, a partir do Yamazumi, ela começou a fazer as tomadas de tempo, medir, isso durante o curso ainda. Quando a gente foi para a orientação do TCC, aí eu falei para ela, vamos fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica para fazer um processo autônomo. E ela fez, ela topou a brincadeira, envolveu uma empresa que é daqui da cidade, que trabalha com robótica. Se quiser citar, pode citar o nome. É a Dalca. Perfeito. A Dalca. Então, o Bruno lá destinou lá uma pessoa, conversei com ele, destinou uma pessoa, e aí começou a pedir informações para essa pessoa. E foi feito todo o levantamento, foi feito todo o estudo de viabilidade técnica. A gente pensava de usar um robô colaborativo, aí a orientação da Dalca foi de usar um robô industrial e depois economicamente quanto tempo teria de amortização todo esse processo. Não, o trabalho ficou fantástico. A empresa, eu não sei se ela investiu, mas o aluno se envolveu, o aluno mostrou quanto a empresa ganharia, não só em produtividade, mas em padrão de qualidade, em frequência e saúde das pessoas. Tá? Esse é um trabalho assim que envolvia mais recursos, mas todo dia, né, aparecem situações das pessoas me trazerem, professor, se eu mudar isso, o que eu posso fazer? O que eu vou ganhar? Essa semana, ontem à tarde, né, depois de várias conversas, um aluno atual trabalha numa empresa que produz material de propaganda, né, para empresas. Ele me convidou para fazer uma visita, porque eu comecei a plantar sementinha. Plantar sementinha e botar umas pulgas atrás da orelha. Aí fui ontem lá, anteontem. Hoje é quarta. Segunda-feira eu fui lá. Segunda-feira. E desde então a gente está trocando informações e ele já tomou uma série de decisões. Quanto é que custou para ele? O tempo de me escutar. Muito proativo. Tá. O que custou para mim? Nada. É o meu papel, né, de estar te contando essa história de que mudou. Então, claro, daqui a pouco vou sair daqui e vou lembrar, eu devia ter falado daquele negócio. Tá? Mas tem uma situação lá no Senai que tem uma norma chamada NR12, que é de segurança de equipamentos. Então, num Grand Prix de inovação, nós propusemos um projeto para que a pessoa pudesse acessar a máquina a partir do momento que ele colocasse a sua digital ou uma senha. E eu orientei um grupo de alunos do Senai, eles tem um projeto chamado Integrador, né, que o Senai tem, e o grupo de alunos de 3 ou 4 cursos desenvolveram, inclusive, o protótipo desse sistema todo, né, envolvendo empresas. Então, criação de acessórios. O Senai era mais fácil fazer acontecer porque tinha projetos específicos, né? Claro. Mas na universidade, então, de muitos alunos, de eu voltar lá, eles me contaram, professora, depois do seu curso eu mudei isso aqui. E me chamam para contar essas histórias todas, né? É muito gratificante isso. Pô, eu acho que essa parte, para quem gosta do ensinar, né, de ver a evolução da pessoa, das empresas, e só pelo fato de tu ser professor, abrir uma consultoria, dá para ver que isso aí tá dentro de ti, né? Que é ver esse processo de evolução, tanto das pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, enfim, e quanto das empresas, né? Tu lembra o ano que foi esse TCC dessa aluna? Faz 2 anos. Não é tão... Então, mas mesmo assim, nessa época, 2 anos atrás, 2020, deve ter sido antes da pandemia, 2019 ali. A parte de tu construir uma célula robô, fazer essa parte era bem mais... Hoje tá muito mais fácil, em questão de... O investimento já tá mais baixo. Hoje eu já vejo empresas, a Dalca mesmo, que eles conseguem fazer células a partir de 1 milhão, 800, tem possibilidade de fazer alguma coisa, né? Mas esse investimento nessa empresa, ela não chegava a 2 milhões de reais. Não, se tu for... E o principal não é nem a questão, quando a gente fala nessa questão de investimento, eu pelo menos, né?
eu olho pela questão qualidade das peças, qualidade do produto e sempre sair o mesmo, né? É claro que para algumas peças e alguns trabalhos, o manual, o toque da pessoa, principalmente quando a gente fala em design de peças, design de produto, nessa parte tem algumas coisas que a pessoa colocar a mão e fazer ele, e tu conseguir mostrar isso, dá muito mais valor agregado, às vezes, do que uma máquina trabalhando em cima de um determinado produto. A Tramontina tem um abridor de garrafa que custa uma fortuna, né? Foi desenvolvido pelos irmãos Campana, que é um fio de aço enrolado e é feito manualmente. Porque se fizer ele de forma mecânica, ele perde todo o sentido, né? Isso aí. É uma peça ícone da Tramontina. Então, falando em robótica, a Tramontina deve ter por volta de 800 robôs funcionando. Eu costumo dizer que o robô mais preguiçoso deles está no varejo, lá na loja deles. Eu tive essa semana, passei lá. Aquele é o mais preguiçoso de todos. Ele só fica só mostrando o que ele faz, né? Mexendo para um lado para o outro. Ele escreve, né? Tu quer escreve, gravar. Ele já grava nas peças que eles vendem ali. Esse é o mais preguiçoso, né? Se tu entrar na linha lá da Multi, né? Que é aqui em Desvio Machado, né? À esquerda, cara, tá virado em laboratório do Dexter. Olha só. Vou até anotar. Vou dar uma conversada, vou chamar alguém de lá pra gente trocar uma ideia sobre isso daí. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, vamos lá. Agora passamos ali, falamos um pouco da FETEC e agora vamos falar um pouquinho sobre a FIMA, né? Então, vice-diretor de inovação da FIMA, tu entraste essa aqui, né? Nessa última edição. Nessa última edição. Como que foi esse convite? Da onde que partiu? Como que tu recebeu esse convite de participar da FIMA? E qual que é o principal trabalho? O que tu visualizou? Já que a gente teve aí a FIMA juntamente com a Móvel Sul e foi de uma enormidade a feira. Eu nunca vi tanto carro estacionado quanto nessa que era aqui fora, filas quilométricas aqui, que vinha aqui dentro, aqui fora da cidade, aqui no da Londres tinha fila, teve um dia que teve aqui em cima. Por 2 dias tiveram que trancar o ingresso de carros, porque não tinha onde empilhar carro. A parte ali onde tem o heliponto e todo o gramado, tu ia chegando, tu não enxergava mais a grama, era só carro lá estacionado. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, mas principalmente sobre esse convite que tu teve, né? Esse aceite que tu deu e o que tu esperava ser e o que tipo assim, como foi, né? Então, eu imaginava que ia ser assim, ou imaginava uma determinada coisa e foi muito superior, enfim, ou não. Então, fala um pouquinho para nós sobre a FIMA aí. Bom, o convite, ele, para mim, não é que surpreendeu, né? Eu não esperava, a princípio, alguém vai me chamar, né? Eu tinha o desejo, né? E tinha demonstrado esse desejo de colaborar com a entidade, com a Movergs, né? Porque eu sempre achei que eu poderia colaborar em alguma coisa, né? Mas para isso, alguém tem que te chamar, né? Não dá para tu ir lá sentar numa cadeira. Tô aqui. Mas, enfim, aí alguém deve ter assoprado lá, lembra do Renato. E aí belo dia, eu estou almoçando, o Euclides Risse me telefona, quero fazer um convite, tá, para trabalhar na diretoria da feira, na área de inovação. Eu falei, nem quis saber o que era, né? Tá, tô dentro. Aí marcamos a reunião, aí fui conhecer o Giovanni, né? Perfeito. Conhecia ele do tempo de Senai, lá dos projetos da Fábrica em Ação, que a FEMAC tem. E aí começamos a planejar algo que nunca tinha sido feito oficialmente na feira, né? Não tinha uma diretoria de inovação. Tinha ações, né, que se assemelhavam, mas uma diretoria de inovação, até então, era nova. Não tinha orçamento e tínhamos tudo para fazer. Aí recebemos o desafio de montar uma escola de inovação. Perfeito. Eu falei, cara, isso é muita pretensão, né? Pode parecer que a gente está querendo saber mais do que todo mundo, né? Mais do que a verdade. Aí, enfim, da escola de inovação, aí vai trabalhar com inovação incremental ou disruptiva. Então já quebramos aí, é incremental.
tem disrupção ainda, né? Que é muito difícil fazer uma disruptiva, né? E cada vez está mais difícil, né? Quando começou a aparecer as inovações com maior evidência, assim, era mais fácil, porque tinha pouco inventado, né? E que virou negócio. Aí nos reunimos por diversas vezes, tinha uma empresa que era a PSCom, que dava assessoria para a feira, fazia assessoria. Nos reunimos por várias vezes, tentando traçar caminho, e eu lembro que eu fiz uma apresentação em PowerPoint. Eu botei um pingo d'água, uma chuva, uma corredeira e uma onda. Eu falei, a gente tem que fazer isso, tem que criar uma onda. Começa com um pinguinho d'água. Um pingo d'água. Tá, qual é o pingo d'água? Aí vai, corre para frente, para trás, vai. Aí resolvemos e tomamos a decisão de fazer um curso, não uma escola, mas um curso de inovação. Aí procuramos, por indicação de uma pessoa ligada lá à PSCom, chegamos a um Instituto Brasileiro de SBDC, Desenvolvimento Comportamental, né? O pessoal que fazia um treinamento lá para o Empretec, lá para o Sebrae, né? Esse aí mesmo. Conversamos, foi assinado o contrato, fizemos 5 turmas. E aí criou-se o Innovation Business Game, um jogo de negócio. Gamificaram o negócio. Gamificamos o negócio. No começo eu participei da segunda turma, né? Foram 5 turmas, eu participei da segunda. Aquilo se transformou numa febre, né? Só se falava nisso, né? Diria o Gaudério, né? Só se falava nisso. E começou pessoas que estavam fora da sala de aula, pessoas que estavam trancadas nas suas caixas, nas suas empresas, começaram opa, esse negócio não é tão feio assim, né? Não é tão... Esse bicho não é tão... O monstro não é tão grande. Não é tão grande, não assusta tanto. Aí dentro do programa nós contratamos 14 profissionais para palestras, tipo André Iorio, que me lembro agora, o Junico Antunes, da Produtari, lá, que é o cara da Unicinos. Enfim, eram 14 caras, uns que parecia que não tinha nada a ver. Tinha o Garcia, o Alexandre Garcia, que não é o Alexandre Garcia, o jornalista. O jornalista? Não, é um outro cara. E ele fez um desafio de que se a gente melhorar 1% por dia, é provável que em 100 dias tu tenha mudado muito. Não precisa mudar tudo numa vez só. Então, pequenas mudanças. Aquele né? passinho na escada, um degrau de cada vez. É isso aí. Tenta correr, tu vai tropicar, né? Tropeçar. Então, nós criamos o FIMA Inova, com o propósito de ser uma ação transversal e permanente. Mesmo que não tenha a feira física, fazer ela online. Fazer ela online. Ou no metaverso agora, né? Pode ser que seja o próximo passo. Tá com grande chance. Então, para a FIMA foram criados 3 negócios. A feira presencial, a feira que era a FIMA Inova, que é transversal, e o Summit, FIMA Summit. Então, o FIMA Summit não se pôde fazer do jeito que queria, em função de todas as restrições que até o último momento não se sabia como fazer. Não se fez isso, se mobilizou bastante gente. Então, perto de 130, 140 pessoas, diretor, gerente, alguns eram analistas, né? Misturou todo mundo, né? Em 5 turmas, e fez esses desafios todos aí de afundar o barco, né? Afunda o barco e começa tudo de novo. Aí a gente se reunia semanalmente, às terças-feiras, mesmo na pandemia, a gente dava um jeito de se encontrar fisicamente, e fomos mudando, conforme ia mudando a bandeirinha do governador, a gente ia mudando as estratégias, né? É vermelho, é verde, é vermelho, é preto, né? Tá? Tinha que ir mudando as estratégias. A feira foi adiada, isso fez com que a gente tivesse que replanejar um monte de vezes. Antes a feira era sozinha, a gente trabalhou sozinho, e tinha um projeto mais audacioso de inovação, que era fazer várias arenas, com o propósito de como iniciou lá na Grécia Antiga, né? Arena, para que era? Né? Para apresentar alguma coisa.
Tá? E a gente construiu uma de tecnologia, que era a 4.0, que não teria equipamentos físicos, seria um pouco do... Não se falava muito em metaverso ainda, né, mas hoje podia ser o metaverso. Uhum. Uma arena de marcenaria, uma arena de logística, uma arena de design, uma arena que fazia o confronto entre o analógico e o digital, que aí também entrava um pouco de realidade virtual. E foi se trabalhando nisso. Aí se esbarra no orçamento, esbarra no espaço físico, e aí junta as duas feiras. E aí o espaço físico ficou pequeno. Acabou resultando em 450 metros aproximadamente, pavilhão E. E aí, o que nós vamos fazer? Aí discutimos lá com o pessoal e eu propus, desde o início, eu propus que uma feira deve ser igual a uma cidade. Se a gente olhar para a nossa cidade, onde é que está o hospital? Lá, no caso, está no centro. O que tem ao redor do hospital? Tem o corpo médico, as farmácias, né? Uhum. E tudo vai circulando, né? Eu fiquei lembrando das minhas disciplinas de desenvolvimento regional e urbano, lá com o professor Calef ainda, né? Como é que a onda se forma, né? E aí a gente conseguiu levar essa ideia para o que a gente chamou de ecossistema de inovação. Fantástico. Que aconteceu na feira. E aí o pessoal olhava para mim e, Renato, tu é autor da ideia, e aí? Como é que nós vamos resolver? Aí eu chamei o arquiteto lá, que é o Dionísio. Eu comecei a rabiscar o negócio. Cara, eu quero uma praça. Eu quero que tenha um lugar para as pessoas assistir, tipo aquele cara que fica batendo no gato lá, sabe? Aquelas histórias. Tem um lugar para o público assistir. E tem que ter cadeira, tem que ter árvore, tem que ter um lugar para tomar café. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Essa era a proposta. Ele interpretou muito bem e melhorou a ideia, né? E aí a gente conseguiu, né, os parceiros, foram 17 parceiros. O Sicredi, o Badesul, a Fextrack, a UX, a FTech, a Green Innovation. Aliás, devia chamar esse cara um dia desses, né? Dá um excelente caso. Da Green Innovation. Green Innovation. Já de verde. Ele faz equipamentos para acessibilidade. Né? Cadeira de rodas. Agora ele está para lançar um carro e já vai aparecendo fantástico essa matéria. Eu participei do ensaio da matéria. Muito. E o cara é daqui, mas ele tem empresa em Santa Catarina. Pô. Depois eu te falo o nome artístico da pessoa e tu vai associar. Se quiser fazer, pode falar. O nome artístico é Luigi Mandini. Luigi Mandini. Já lembrei. Lembrou desse cara. Se chama Luiz Nicolau. Uhum. Tá. Então, esse cara eu acho que dá um bom bate-papo. Bom bate-papo. Bom, aí juntamos lá o Sebrae. O Sebrae trouxe o DB Lab, que trouxe a experiência do metaverso. Perfeito. A FTech trouxe a experiência da realidade virtual. A Green Innovation trouxe a experiência da mobilidade durante a feira, cedeu equipamentos para o pessoal utilizar durante a feira, né? Foi um negócio colaborativo. E o Senai mostrando a parte mais técnica, né? Inclusive estavam na entrada do stand. E nos fundos, né, já encostado na parede, aí criamos um mini auditório, que era, lembra do cara batendo no gato, né, aquela história. Então, lá a gente conseguiu organizar cerca de 30 entre palestras, mini palestras, pitches, cases, né, durante o tempo inteiro, né, da feira. Começava aí pelas 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde, por aí. Sempre tinha algum assunto. E a feira teve vários desses temas que transferiu pelo Hub Moveleiro, né, ao vivo. E os demais ficaram gravados e eles estão utilizando como conteúdo.
Sim. Esse ficou gravado, mas ele ficou gravado também na íntegra? Eles dispuseram em alguma plataforma, em algum local ou não? No Hub. Distribuíram no Hub. No Hub. Perfeito, perfeito. Eu não sei se a totalidade, mas Sim. lá com a Andréia e com a Lisandra, né? Se tu quiser, tu pode obter mais informações. E aí se promoveu a experiência, né? De todos estarem juntos, né? Em totens, aberto, um local aberto, que propiciou a integração entre todos. Porque o que me chamou a atenção, eu venho participando como visitante da Mercopar. Perfeito. E aí tem vários temas, várias palestras, né? Mas parece um boteco. Aí tu entra, todo mundo falando e ninguém se entende, né? Um fala mais alto, mais alto. Papo de louco, todo mundo fala junto. Então essa era a nossa preocupação, essa foi a nossa discussão. E aí juntamos toda a equipe, né? E discutimos como é que poderíamos fazer um lugar que as pessoas pudessem sentar e escutar, né? Aí se utilizou até aqueles fones de ouvido, mas não foi necessário. Né, porque o local ficou bom, ficou muito agradável ali. Muito agradável. Mas tinha o plano B. Caso não dê, tem o fone. O fone de ouvido. Então, depois que terminou a feira, eu mandei um e-mail para todo mundo, um e-mail, um WhatsApp, que é mais... Tem as respostas mais pessoal também, né? Mais rápido. E pedindo para responder 2 ou 3 perguntas. E eu criei um material, né, que todas as opiniões, né? Que maravilha. Né? E foi logo depois da feira, então é mais verdadeiro. Não dá tempo da pessoa elaborar alguma coisa positiva ou negativa, né? Ela vai te falar o sentimento, né? Com tempo para a resposta ou não? Com a resposta era de marcar, né? Ou não, digitar livre, mesmo, livre. Colocou tempo para a resposta ou não? Não, eu pedi, por exemplo, mandei na segunda, antes de sexta-feira eu preciso da resposta. Eu te pergunto por quê. Dentro da agência tem alguns casos que a gente faz para algumas empresas que a gente coloca um tempo e bota um cronômetro ali. Olha, tu tem para cada resposta, tu vai ter 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, enfim. Sim, tem que ser muito objetivo. É porque daí tu se torna tanto a questão da objetividade quanto não dá tempo de tu pensar muito de elaborar, sabe aquela coisa, vai ficar bonito para ficar uma resposta bonita, sim. Às vezes foge da essência do que realmente a gente precisa da informação ali, né? Do que é necessário. Eu comecei a utilizar muito isso. E agora fazendo o curso Dale Carnegie, né? Todos os pitches, todas as apresentações, tudo que a gente vai fazer é sempre, eu disse, olha que dentro que eu dei lá atrás, fazendo isso, porque e aí foi explicado através do PNL e tudo mais, que a pessoa vai lá e bota para fora e fala realmente aquilo que tá latente, né? Então por isso que eu te perguntei. Então eu organizei todo esse material, nós deixamos para a feira ao final, né? Porque se juntou, além do Renato e o Giovanni, que são da inovação, o Marcelo Escoton e o Alberi Rodrigues, que são de eventos, né? Outra diretoria, que como o Summit ele foi se esvaziando em razão da pandemia, né? Daquela situação momentânea, o Summit ficou esse auditório com os 30 palestras. Tá? Então foi coordenado por eles. Então a gente reuniu todo o material, todos os projetos que foram realizados, que não foram realizados, e como era nosso propósito lá no planejamento, lá em abril de 2020, deixar, a gente fez um plano de projeto, né, o que a gente ia deixar, né, com tudo que ia acontecer, e claro que no meio do caminho encurta um, espicha o outro, acrescenta algum, mas no final a gente tinha que, até o dia 30 do mês de abril, nós tínhamos que deixar um relatório com tudo que a gente tinha feito para que os próximos que virão tem uma base, saibam, né? Esse lago aqui tem esses peixes aí, vou querer ou não vou querer, né? Perfeito. Não vamos começar do zero, a gente começou do zero, né? E nós estamos na 3ª edição do FIMA Inova, com o IBG, que é a gamificação, né, do jogo, está em aberto, né? Tá com inscrições abertas. Agora tu tá falando, eu entrei aqui no site agora. Justamente eu ia te perguntar isso. Na verdade, tá com inscrições, ela vai ser em agosto, em algum lugar aqui eu vi. Que é para agosto, né? Começa em agosto. Isso. E eu achei fantástico. Inclusive, se alguém quiser, no
no fima.com.br/FIMA Inova. _2022 ali. Mas Isso. entrando no site da FIMA, tu já consegue puxar. Eu achei fantástico aqui, porque, claro, é um programa voltado para a cadeia moveleira, né? Isso. Quando fala cadeia moveleira, não é só o fabricante de móvel. É tudo que precisa para fazer um móvel. Inclusive o fabricante de máquinas. Sim. O fabricante de matéria-prima, o comércio, a logística, o arquiteto, o designer. É muito amplo. É. Então, eu até vou o que é? É um programa de inovação que envolve a imersão em conhecimento disruptivo para impulsionar a cultura de inovação nas empresas em toda a cadeia moveleira. O objetivo principal, impulsionar mudanças para o futuro das empresas da cadeia moveleira. E quem que pode participar, que nem tu disse? Profissionais que tenham um comportamento protagonista para exercer o papel de disseminação da cultura de inovação dentro das empresas, né? Então, olhe pelo programa aqui e até os facilitadores que aparece aqui, o Marcos Ransoni, Carlos Klein. Marcos Ronsoni, Carlos Klein e o Daniel Eli. Olha, vale a pena para quem é do segmento ou quem está inserido de alguma forma, que nem tu disseste, vale a pena dar uma olhada aqui, se informar, que deu vontade até de voltar pro moveleiro aqui, de estar inserido só para poder fazer isso aqui, porque o ganho é muito grande, né? Imagina todas essas cabeças fazendo um curso, fazendo... muito bom. E assim, né, Juliano, integra as pessoas, porque por muitos anos se utilizou a, entre aspas, metodologia da invídia, né, da inveja. Né? Se o cara construiu esse negócio, eu vou fazer maior do que ele, que é próprio da cultura dos nossos antepassados aqui. Né? E por isso foi um dos impulsionadores desse desenvolvimento. Né? Porque se tu for olhar como começou esse negócio da indústria moveleira, não tinha fábrica de matéria-prima aqui. Né? O consumidor não está aqui, está no centro do país. A matéria-prima vinha do centro do país. Então era melhor levar as fábricas para lá. Se fosse pensar para essa hora, transportadoras vieram em função disso. Exatamente isso. Então, se procurou fazer alguma coisa que integrasse tudo isso. Eu coordenei essa primeira edição como um todo, né, de toda a experiência. Foi um exercício de paciência muito grande, né? Aí veio a segunda edição, ela foi um pouquinho mais reduzida, então teve o IBG, que é o Innovation Business Game, e o Roadmap. Isso aí. E mais o Circuito de Inovação. O Roadmap são 4 datas de 2h30. 4 módulos de 2h30. Isso. Daniel Eli é o CTO da Randon, ele é vice-presidente de transformação da Randon. A Randon, eu li ontem num jornal, ela é considerada hoje a 5ª empresa mais inovadora do país. Que fantástico. Então, uma empresa de 73 anos, que começou em 2014 a fazer esse movimento. Então, o Daniel Eli traz muito essa questão de que a mudança está nos CPFs. É o CPF que vai mudar. A empresa vai mudar se os CPFs mudarem. Todos os CPFs. E nós tivemos nessa segunda edição um circuito de inovação. Então, podemos participar e assistir cases do Sicredi Serrano, do Pioneiro, da Marco Polo, da Florence. Tem uma empresa que eu nunca consigo lembrar o nome, que é aqui de Farroupilha, da Metadados. Então, foram 6 cases Soprano. O case da Soprano também, cada um contando como é que eles instituíram seus núcleos de inovação e como é que é a caminhada deles. Olha que enriquecedor isso. Então, aquele negócio, esse troço não é para mim. Para aí. Se esse bicho grandão, já meio velho, consegue se movimentar... Imagina eu com um pequena empresa aí. É isso aí, que a decisão está mais concentrada. Então, tudo isso é enriquecedor, né? Aí tu me pediu, e aí? Lá na frente. Lá na frente. Então, a gente está com... Quando eu falo a gente, é um grupo que era esse grupo de inovação e eventos, né? E a gente está agregando algumas pessoas e analisando algumas possibilidades.
Mas, com certeza, vem pelo metaverso, vem pelo olhar do que está acontecendo, não só no nosso entorno, na nossa cadeia, né? Tem alguns estudos que sinalizam que sempre que tem alguma catástrofe grande, que é o caso das guerras, né, provoca impulsos de inovação. Essa encrenca de 90 dias entre Ucrânia e Rússia está provocando mudança de muita estratégia. Por incrível que pareça, o ano passado um navio trancou no canal do Suez. Lembro. O frete, que era $2.000, passou para 15. Isso aí. A gente sofreu um monte porque a gente joga paddle, né? Sim. Mas lembro disso porque, tanto que o pessoal disse, pô, o container que era X passou para Y e as raquetes lá em cima. Eu trabalho também com o pessoal da Razer, né? Que é uma empresa gamer, uma das melhores empresas gamers a nível mundial. E eles também, dizendo, cara, tá todo mundo apavorado só por causa disso, né? E aí depois começou a vir questão dólar, depois questão guerra, enfim, teve um monte de fatores aí que envolveram e que a gente sentiu no bolso, né? Como chegava aqui para nós, e o Brasil sempre sofre um pouquinho mais, né? Mas tem os produtos substitutivos, que até então tu não olhava para eles. Tu não olhava. E aí tu começa a olhar, para aí. Dá para fazer aqui ou aqui tem. Tipo o mercado. O Uruguai importava muito produto da China. Mas ele não importa muito produto da China, é pouca quantidade perante o que a China consegue transportar. E aí a indústria brasileira aqui não conseguia entrar no Uruguai. 4 milhões de habitantes, né, no máximo. Aí eles pararam de comprar da China. E aí tem muita fábrica, né, exportando para o Uruguai. E exportar para o Uruguai é mais perto do que levar móveis para São Paulo. Tá aqui. Só descer. Então, começa a aparecer outros mercados por restrições. E a inovação não deixa de ser isso, né? Uhum. Então, eu lembro do tempo que eu estudei no ITA, né? Tinha o professor Gonzaga, ele sempre falava de diminuir o número de partes. Qualquer produto, faça com menos partes. Se tu olhar para o modelo Hyundai de produção, que é uma empresa lá na Coreia, eles fazem por blocos. Se tu olhar para a Ford lá no começo, é cheio de pecinhas. Né? Tá? Então começa a fazer por blocos. E tu pegar um garfo, quantas peças precisa para fazer um garfo? O mínimo de peças. Uma, né? É um item só. É um item só. Mas eu quero um cabo. Tá, mas quantas peças vai aumentar para mim colocar um cabo num garfo? E vai agregar valor esse cabo? Vai agregar valor. E tem mercado? Sim, é menor do que o garfo com a faca com uma peça só. Né? Que é só uma estampagem, algum trabalho assim. Então, essa minha andança por sei lá quantas empresas, né, do Brasil inteiro, esse período que eu passei no Senai, as viagens para feiras internacionais, estudar também, né? Começa a te mostrar que nada é impossível, né? Basta olhar de outro ângulo. E hoje está tudo muito próximo, né? Eu dou exemplo até para a Júlia, que ela teve a oportunidade de ir com 13 anos disputar um mundial de paddle na Espanha, no Mediterrâneo. A gente olha quando que, falando com os avós dela, né, até para nós, quando que eu ia pensar em ir para a Espanha para jogar, né? Parecia uma coisa tão distante, tá? Às 10 horas, 12 horas de nós só pegar um avião, ir para lá e tu já tá lá tendo uma experiência incrível, uma vivência fantástica. E aí a gente vê, ontem mesmo eu estava conversando com o Cledson, que é marketing aqui da Unicasa, né? Tá indo pra Feira de Milão. Então, eu digo, peraí, vem cá que eu vou conversar contigo pra te ser o correspondente lá dentro, vai fazer algo. Tá, vou ver com o meu diretor se ele deixa eu fazer. Sim. Nós vamos dar uma conversada, depois eu disse, deixa que eu falo com ele, vamos ajustar isso aí. Mas hoje tá muito fácil, né? Tanto tu ir no físico, principalmente agora com o digital, né? Tava falando ali da questão de metaverso, toda essa parte, tava lendo uma pesquisa esses dias, uma notícia, que falava sobre Seul, né, na Coreia, que foi a primeira cidade 100% no metaverso. Né?
E aí eu disse, tá, mas o que os caras estão fazendo lá? Né? O que dá para fazer? A gente fica pensando muitas vezes, e até falta de conhecimento, ou de ler e ir atrás disso, é um game gigante, né? Mas enfim, eles já estão pagando conta no supermercado, reuniões, teve várias empresas que colocaram o pessoal em home office, deixaram em home office, e aí os funcionários marcam um horário, quero trocar uma ideia contigo, vamos se encontrar na sala tal, então é um prédio inteiro, que é a empresa, tal hora, botou óculos, entrou no prédio, subiu o elevador, tudo como se fosse o físico, né? Então, desde pagamento de conta para ir no supermercado, tu tem a experiência de estar comprando, pegando o item, colocando para dentro do teu saquinho, sacola virtual, tu mal saiu do metaverso, tu já está recebendo na porta de casa, né? E para você que é educador e trabalha com essa parte, tem muita coisa fantástica dentro da educação que chega a ser assustadora, na verdade. Eu até dei um exemplo para a Gil, tu quer aprender sobre Roma, sobre Grécia, Egito, ok, bota óculos aí e vai lá para dentro. Vai ver como é que é uma pirâmide por dentro, como é que era construída, quer saber sobre o universo, bom, sobe, bota o óculos e tu tá lá dentro vendo como que é constituído os planetas, consegue aumentar, diminuir. Então, é uma coisa muito poderosa, né? Eu vi um outro vídeo de um cadeirante, né? Então, no físico aqui, ele né? Foi um acidente, ele tinha sofrido um acidente, então parou, as pernas não funcionaram mais, enfim, colocou o óculos, entrou no metaverso, criou o avatar dele e lá ele corre, ele pula, e então deu para ver as primeiras experiências dele dentro do jogo, né? Dentro do metaverso. O cara dava pra ver escorrendo lágrima dele pela experiência que ele tá vendo de poder novamente estar caminhando. Então, pra medicina, pra muita coisa. Claro que a gente fica pensando também, tá, e quantas pessoas não vão se bitolar e ficar trancado só no fantasioso, ficar só lá e tal. É o bônus, eu digo, quando eu dava treinamento ainda dentro da Unicasa, eu dizia, olha, a internet pros trainees, né? Ficavam nos celulares, que não tinha TikTok, não tinha nada no WhatsApp, mas ficavam ali no celular e digo, tem o inferninho da internet. Ele é muito bom, desde que tu saiba utilizar e tirar proveito dele. Tem um lado do negro da internet, né? Que as pessoas usam pro mal, né? Sim. Então, assim, é uma coisa nova em termos. Porque quem joga game aí, quem já participa desse mundo, sabe que isso já existia muito, já tinha muita coisa, teve shows já dentro, enfim, mas é que agora tá tomando uma proporção muito grande, e eu digo que por causa da pandemia em si, a gente evoluiu quanto em tão pouco tempo, né? Se falava no início da pandemia, os primeiros 6, 8 meses, que já tinha impulsionado pelo menos 5 anos. Olha aí. Em 7, 8 meses. Quer ver, tem uma experiência, eu sempre gostei de juntar um dinheiro e viajar. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que eu consegui fazer isso, então, antes da pandemia, fazia uma viagem por ano, pelo menos, para algum lugar. Né? E ia com guia até um determinado momento, depois sempre viajei, eu e minha esposa ou minha filha junto, né? Uhum. E acho que foi 2019 eu fui para os Emirados Árabes. Aí começa a deparar e ficamos só eu e minha esposa. Eu tenho inglês. É ruim. Mas eu costumo me concentrar nas coisas que estão acontecendo ao redor. Alguém está falando alguma língua latina, eu me viro bem em todas elas. Né? Francês, o espanhol, o italiano. Muito próxima, né? É, muito próximo. E o inglês, eu não passo fome, né? Eu consigo sair de um lugar e ir para o outro só com inglês. E aí tu começa a conhecer aquelas grandiosidades, né? E ver um país que nasceu em 1970, tem 51, 52 anos, e os caras estão plantando manga no deserto, né? Estão dessalinizando a água. Estão construindo cidades no mar. Sim, aí aquelas duas palmeiras, né? Aí eu fiquei imaginando, cara, como é que vão fazer, pensando no nosso mar aqui. Então, eu estou olhando dentro da caixinha, né? Vamos saltar para fora. Lá é possível, porque o mar é como se fosse uma lagoa, né? Calma. E embaixo é pedra. Eles trouxeram de 200 quilômetros de distância, eles trouxeram pedras, tem um lugar
que chama, acho que, Fugerá, é uma dos 7 estados dele. Tem montanhas, né, mas não tem vegetação. Uhum. Vegetação só as tâmaras e isso que estão plantando agora. Aí trazem para esse lugar, construíram aquelas maravilhas, né? Aí tu olha para o Burj Al Arab, né? O Burj Khalifa. Uhum. Os prédios. Tu te assusta, né? Claro, tu olha aqui em Camboriú, cara, vai cair essa porcaria, né? E lá não cai. Então eles têm tecnologia, têm dinheiro e têm visão. Tem um metrô autônomo, tem piloto. E se tu esqueceu de fazer alguma coisa, tu fica trancado. Tu tem que voltar no joguinho, ir lá destravar o teu joguinho, ou apresentar um ticket, ou comprar outro ticket, e aí tu continua no jogo, né? Aí, em 2018, eu fiz uma viagem, eu e a minha filha, de mochila para a Ásia. Aí fomos para a China, então, Pequim. Aí tu vê há quantos séculos na dinastia Ming, o Qing, sei lá qual delas, constroem 5.000 quilômetros de muro, né? Que é o muro da China, a muralha da China. Aí Xangai, Tóquio. Aí tu começa a ver as suas realidades. Fui para Singapura. Singapura é proibido mascar chicletes. Na rua? Nem vende chicletes. É proibido a venda de chicletes, como se fosse uma droga. Aí tu me perguntar, mas que imbecilidade é essa? Por quê? Porque vai numa parada de ônibus aí no terminal do centro, tá cheio de rodinha escura, né? Chiclete grudado no chão. Então, uma cidade limpa. Falando chiclete. Aí tu vai para o Vietnã, né? Fui para Saigon, que chama Ho Chi Minh hoje. Uhum. Fui atrás de uma tecnologia de curvamento de madeira. Porque desde 97 me intrigava um negócio que era como é que pega um cabo de vassoura e faz um nó com a madeira. E lá eu descobri. E como é que faz isso? É um processo de aquecimento da fibra, né? Vou pegar um exemplo muito simplório. Tu pegar um fechinho de massa de espaguete reto. Tá. Tu pegar tem uma chaleira com vapor, tu segura o maço aqui e vai colocando o vapor no lugar. Tu vai entortando. As fibras de dentro se encolhem, as de fora se esticam. Perfeito. Aí tu pega um secador de cabelo, tu seca. E ele fica. Ele fica do jeito que está. Então imagina se tu botou dentro da água um espaguete, né? Tu pega ele, tu faz vários nós, né? Depois tu seca ele, né? É um processo similar a isso, né? Sim. Mas agora tu pensa com madeira, né? Como é que tu vai fazer isso? Então, isso sempre me desafiou. Então, a inovação, ela atravessa por um monte desses processos. Eu tive no Marrocos, né? Teve uma novela chamada O Clone. Lembro. E tinha um curtume Lembro da novela, mas eu não assisti. Eu fui nesse curtume, um dos curtumes mais antigos do mundo. Os caras entram dentro dos tanques, né? Um lugar que cheira mal. É no meio da cidade. As tais das Medinas, né? Imagina lá com 3, 4 mil ruas. Pensa entrar na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Cheio de gente, né? Não sei como é que fizeram com a pandemia, mas comércio incrível, né? E aí tu vê aqueles caras lá na praça, lá, encantando serpente, né? Cara, o mundo se reinventa e cada um vê do jeito que ele quer ver, o que ele pode fazer com o recurso que ele tem. E dentro da possibilidade de visão de cada um. O principal, eu acho que o ponto é esse, né? Que nem tu pega, sei lá, uma outra pessoa indo para Dubai, né? Para chegar lá no Califa ou olhar para aquilo, vai simplesmente olhar, é um prédio grande. É um prédio grande. É um prédio grande. E falando de Dubai, esses dias eu estava vendo o executor, um dos arquitetos responsável pela obra lá, e ele estava dando uma entrevista. E aí o entrevistador perguntou para ele algo no sentido, tá, mas uma pergunta, por que tudo aqui vocês têm que fazer tudo tão grande, tão enorme, enfim, nas proporções, né, para perto de outros países, assim. Aí a resposta dele foi muito simples. Por que não? Por que não? Por que eu tenho que fazer coisa pequena? Por que eu tenho que pensar pequeno?
Por que eu tenho que me restringir a onde ter água, continuar só com a água e não construir uma cidade lá, ou água salgada, porque eu não posso dessalinizar, tirar o sal e usufruir dela, né? Então, essa parte eu fiquei... Sabe quando dá aqueles bug na cabeça que tu fica... E quantas vezes a gente acaba não pensando pequeno só por não querer pensar grande? A gente fica, pô, por que não? Por que não inventar um carro? Por que não esquecer carro e fazer uma outra coisa totalmente diferente, né? Então, quando a gente fala de inovação, e vários exemplos tu vem trazendo, tanto dentro da parte das aulas aí, lá de trás ainda, quando tu tava na marcenaria, se a hora que o pai deixava usar as ferramentas para brincar... quando tu falou isso, já me veio na memória aqui, eu pequeno, recortando lá com o serrote para conseguir fazer um skate, porque imagina eu ter um skate, né? É atrás das rodinhas, tudo mais, aí depois, peraí, agora eu juntei um dinheirinho, eu vou lá comprar e vou fazendo eixo, vou montando e até que consegui fazer mais ou menos o que era, né? Hoje é muito fácil. Sim, hoje tu tem R$200 aí, essa gurizada com 300 pila, vai ali, compra um skate pronto e ainda chega e bota em casa, joga lá, não quero mais essa porcaria. Né? Vai lá pro baú dos sonhos que eu queria ter, né? Das coisas que eu queria ter. Mas, então, vários momentos assim, tu vem falando e a memória da gente vai pensando de como era isso. Tu tem 60, né? E 4. Eu tô com 42. 22 anos. 22 aninhos aí de diferença. E a experiência, a vivência que tem dentro do mundo, digamos assim, é muito grande, é enorme, né? Então, Renato, parabéns, assim, muito, já vou te agradecendo pela visita, pelo bate-papo também, né? Então deu para ver aí uma bela trajetória e o principal, dá para ver que essa visão de futuro, isso tudo mais, tem muita coisa ainda que vai rolar, tem muito desafio que eu sei que tu vai aceitar, o que tu vai propor, tanto para alunos quanto para a indústria, na FIMA ou outras coisas até mesmo maior do que isso, né? E parabéns pela tua trajetória e pela pessoa que tu é dentro da inovação, aí ainda bem que dentro da FIMA, dentro de Bento Gonçalves, ainda bem que tu saiu de Cotiporã, né? É verdade, é a cidade mais importante da região aí. Quando chove, não dá para chegar lá. Não dá para chegar lá, fica ilhada lá. Por isso que ela se torna importante. Né? Não, perfeito. Algumas considerações finais aí pra gente ir pro encerramento do nosso bate-papo, do nosso podcast, como é que tá? Pode ir. Assim, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né? Primeiro o Giovanni, né? Que ontem ele me disse que não podia, né? E eu falei, cara, tu tá impedindo que não tem, porque não tem almoço de graça, né? Mas foi um bate-papo leve, né? Então, onde pude falar de algumas coisas, né? Eu tenho um desejo ainda de guardar tudo isso em algo escrito, né? Eu ia dizer. É um belo de um livro, hein? Vai chamar Episódios. Muito bom. Então, alguns eu vou anotando. Até um dia um amigo me falou, Renato, vai gravando as coisas, né? Eu vou anotando. Já tentei escrever, já tentei pedir para alguém, me ajuda a escrever. Mas, enfim, tem tempo, né? Eu pretendo viver muito tempo ainda, né? Para poder fazer isso. E quanto à questão da cadeia moveleira, né? Tem muitas carências, muitas demandas, tem setores muito atrasados, né? A indústria de estofados, por exemplo, é a mais atrasada delas, né? Se faz sofá como se fazia, como os faraós faziam, né? E nessa parte do sofá, quando a gente olha para fora, olha para a Itália, né? Porque quando a gente olha para a Alemanha, a gente vê máquinas. Eu vejo o processo de máquina, né? Com qualidade, acredito eu, dentro do meu conhecimento, que são as melhores. Só quando tu olha para a Itália, tu vê o design. Tu vê o negócio tomando forma. E aí tu olha para a indústria brasileira, muitas vezes, no Ctrl-C, Ctrl-V, né? E pensando, não, peraí, como é que eu vou baratear esse sofá, ou esse, né?
Então, e tem vários designs, inclusive na nossa capa aqui, que estão de parabéns aqui da nossa região. Essa aqui foi a nossa capa de março, que a gente acabou fazendo lá da frente, né? Do gramado. Do estacionamento. Do estacionamento da... Vamos botar aqui. Do estacionamento aí da firma da Móvel Sul, que virou estacionamento gramado. Então, o Rizzi, o Benini. E o estofado aí da Marta Manente, né? Sim. Então, e assim, dá dó em alguns casos, assim, de olhar e saber que o potencial de algumas empresas, porque fica restrito a querer fazer a mesma mesmice, né? Seguir sempre mesmo. E aí, quando tu falou de qualidade ali, tinha uma máxima que eu dizia dentro da empresa. Ok, se eu tenho um produto ruim, significa que se eu fazer um processo de qualidade, eu vou ter sempre o produto ruim, né? Então, se eu faço uma merda, eu vou sempre fazer a mesma merda. Sempre igual. Sempre igual. Então, eu acho que antes de passar por isso, eu tenho que trocar aqui. Quem tu disse, trocar o CPF, trocar a cabeça, a mentalidade, o mindset dos empresários, o mindset de quem pode fazer isso dentro das empresas, né? Então, essa parte que é o mais fantástico de tudo. Por isso que eu gosto de falar muito e gosto de escutar histórias de inovação, de experiências que as pessoas tiveram, que sempre tu tá falando, eu anotei algumas coisas aqui, vou fazer alguma coisa diferente aqui no nosso negócio, ou em algumas ações, ou até mesmo no crescimento. Tu tem uma filha, tu disseste, né? Sim, eu tenho uma filha que é arquiteta. Como é o nome dela? Ellen Bernardi. Bernardi, aqui em Bento? Não, ela mora em Porto Alegre. Porto Alegre, perfeito. Interiores, arquiteto... Não, eles trabalham com projetos, eles são responsáveis pelo projeto da BioWine. Ah, olha, muito bom. Sabe, né? Esse projeto aí do propriedade compartilhada aí do Vale dos Vinhedos, que está dando uma dor de cabeça aí no monte de gente. Mas assim, uma coisa que, para mim, encerrar, se tu me deixar, eu falo até amanhã, né? É a questão da falta de mão de obra. Tem um movimento, uma reclamação, eu já estou, digamos, desculpe a expressão, estou de saco cheio de ouvir. Mas meu saco já encheu umas 3 vezes com essa historinha aí. Tu sabia que no tempo dos faraós já tinha problema de mão de obra? Tchê, assim, ó, eu comecei a trabalhar no moveleiro em 2007, né? Quando eu tive os primeiros contatos com empresários, lojistas a nível Brasil, todos, não dá para tirar, todos reclamavam, era de mão de obra, era tempo, que não, aí, claro, né? Sempre vai ter. E em todos os setores, e era uma coisa que para mim me doía, porque eu olhava para alguns funcionários e eu olhava, depois como comecei a entender, tá, mas se o funcionário é desse jeito é porque o dono é assim, né? Então eu já nem conversava mais com os diretores, eu conversava com os funcionários e muitas vezes já tinha até, porque se o funcionário está fazendo determinada ação dentro é que nem em casa. Alguém deixou. Alguém deixou. Então, se o teu filho, tua família não está funcionando, o teu filho está indo torto, é porque tu não foi correto, porque tu não demonstrou, tu não teve a palavra ou o exemplo, principalmente, né? Mas essa questão tem, mas tem muito lugar para trabalhar e eu acho que está mais na cabeça das pessoas. Em que Bento mesmo tem 5 mil vagas de emprego, alguma coisa nesse sentido, e não tem gente para trabalhar. E aí tu olha para a empresa, eles dizem que está faltando mão de obra, né? E olha para cá, diz que um monte de gente dizendo que não tem emprego. Não tem a vontade de querer fazer, de querer se especializar, de querer trabalhar assim, de acordar cedo, né? Então acho que falta muito mais essa parte da ação do que de ficar reclamando, né? Tem muito mimimi hoje que... Se tu pegar, eu sou de uma geração que eu sou filho de agricultores. Então a minha geração, né, eu sempre escutava o pai e a mãe, né, vai estudar, né? E aí tinha mais gente morando no interior, na colônia, do que tem hoje. E não tinha mecanização, então, né, qualquer trabalho na cidade era melhor do que na colônia. Então tem outra pegada, né, outra forma de trabalhar, na criatividade, das inovações, do empreendedorismo. Se fazer muita coisa com nada é muito difícil, né? Então, na cidade tem mais possibilidades, pode estudar, né? Pode fazer um curso superior, né? Que às vezes tu mora lá no interior do interior, né? Só pensar em sair de casa já era uma aventura. Hoje não, hoje eu tenho alunos que moram no interior e fazem aula online,
E se ele se dedicar, tem boas possibilidades de dar certo. E aí depois vem muita gente nascendo na cidade, né, com outras facilidades, né, com emprego mais em serviços do que em indústria, né? Uhum. E aí tem gente que prefere ganhar menos, trabalhar de atendente no shopping, mas não quer trabalhar sábado e domingo. Quer trabalhar durante a semana. Vai trabalhar em algumas fábricas, é insalubre, é barulhento, é pesado. Enfim, cada um vai escolher o jeito que quer viver, né? Enfim. Eu tinha uma briga constante com o meu gestor de RH, logo que eu entrei na Unicasa, e com o Frank depois, né? Final do Frank. Porque, cara, uma coisa que eu não conseguia era a questão do bater o cartão. Eu sempre dizia, normalmente eu era um dos primeiros a chegar e saía por último. Tanto que várias vezes saía a Eliane, que era do marketing, e aí depois o Frank ficava por lá. É isso. E aí depois vinha o Frank passado. E teve uma vez que o Frank chegou e disse: Tchê, tu já bateu o teu cartão? Todo dia tu tá aí, tu não tá conseguindo dar conta? Eu digo, não. Eu fico porque eu quero. Já fiz lá, já fui bater o cartão. Mas eu tô aqui porque agora é o momento que eu mais cresço pra mim. Vou pensar agora. Né? Agora não tem telefone tocando, não tem nada. Aí eu olhava assim vários, na parte fabril mesmo, né? Do chão de fábrica e ali do escritório, que ficavam cuidando os minutos ali, 5 minutos antes já começava a sair pra ir lá, tava na hora que deu pra conseguir bater o cartão. Então, eu acho que é muito mais dessa proatividade. E era isso que a gente buscava quando a gente ia fazer a seleção e contratação e treinamento do pessoal, que era justamente para isso. Cara, às vezes tu não precisa nem ter uma faculdade, mas se tu me mostrar que tu tem o entusiasmo, a motivação, o querer, né, eu te auxilio. Teve uma oportunidade que eu lembro do Fraport. Esse cara, ele trabalhava no chão de fábrica. E desde a primeira turma de trainee, ele vinha lá e dizia: eu quero entrar para os trainees, eu quero ser do comercial. Acho que nós estávamos na 6ª turma, até que eu disse para ele: tá, tu quer mesmo? Porque toda vez tu vem aqui, tá? Quero. Então tá, então é o seguinte. Os trainees, eles têm esses livros aqui para ler, tá? É um livro por mês. No final de cada mês tem uma prova. Tu quer entrar na próxima turma, acho que foi na 5ª turma, se não me engano. Tu quer entrar na próxima turma, tá aqui os livros, eram 4. Então tá aqui os livros, tu tem esses 2 pra ler, e tu vai ter a prova no final do mês desses 2. E aí eu achei, bom, mas tão fácil assim, né? Então vamos fazer assim, vamos melhorar isso. 15 dias pra ler, prova, 15 dias, prova, 15 dias. Foi, e fez. Então aquilo ali, assim, eu usei de exemplo com vários outros, que vinham com faculdade, com pós, sabe? Vinha uma gurizada boa, mas era muito acomodado, muito não, mas eu vou ter que viajar, eu vou ter que pegar voo de noite, eu vou ter que pegar voo de manhã, eu vou ter que acordar cedo, mas o lojista vai me receber que horário, mas eu vou ter que dirigir em São Paulo, dirigir no Rio, e se. Então era muito assim que começou, teve uns 4, 5 que a gente acabou de se desligando na primeira, segunda semana. Se não mostrar atitude, proatividade logo de cara, isso dizia para os lojistas: mas o meu funcionário, manda embora. Isso aí, troca. Mas eu não tenho outro problema, é teu. Tu não botou um backup aqui, tu não colocou um outro. Então, isso tudo vai moldando e vai fazendo e vendo. Hoje é muito... Hoje não, na verdade daqui a uns anos alguém vai dizer hoje de novo, né? Sim. Porque a vida é muito cíclica, né? Vai acontecendo sempre, tu com uma vasta experiência que tem de aulas, empresas e tudo mais, tu deve ficar mais ainda... mas de novo essa conversa do... eu não tenho a mão de obra. Né? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não dá para fazer. Tu quer que alguém faça alguma coisa, ou tu quer que alguém não faça, tu vai dar para aquele que tem tempo. Isso aí. Agora pega alguém que tá lá correndo e que... Ele vai fazer. Esse é o cara que vai fazer, porque ele tem a atividade, tem a proatividade dentro dele, né? Então, Renato, vou te perguntar assim, bem de bate-pronto, né? Um livro que se eu dissesse assim, me dá uma dica de um livro, o que seria? Qual? Karaokê e Capitalismo. Como? Karaokê e Capitalismo. Karaokê. Gabi,
Vamos colocar esse aí na hora que aparecer karaokê e capitalismo. Isso aí. Tá, um filme. Um filme. Ai, ai, ai. Mentes Hackeadas. Opa, esse eu não assisti. Ou assisti. É provável que tenha assistido. Ele é um filme de uns 2 anos. Mentes Hackeadas, não Isso. lembro. Lembra, Ju? É uma história de uma pessoa que trabalhava na Google e ela conta como é que faz a persuasão e a captação de mentes pelo mundo, né? Como é que muda os comportamentos. Muito bom. Fala, inclusive, da eleição do Trump e do Bolsonaro. Não vi. Agora não vi, fiquei pensando aqui e olha que eu tento acessar, eu fico pesquisando na internet, filmes para empreendedores, filmes para trabalhar a gestão de pessoas, enfim. É um seriado? É um seriado? Não, tu quer um seriado? Fale. É O Sucessor. O Sucessor. Tá tudo anotado, o Gabi já tá fazendo a pesquisa ali, Eu ó. não sou muito ligado a ficar preso em filmes, né? Mas se o filme é ruim, eu durmo. É que nem livro. Isso aí. Tá. E tem um outro livro que aí tem um pouco de filosofia, mas é O Mínimo para se tornar um imbecil. Muito bom. Que é do Olavo de Carvalho. Muito bom título. Já gostei do título. Agora a gente tá falando em livros, né? Teve uma época que a gente tem um grupo de leitura, meu sócio, mais alguns outros amigos dele, enfim, que a gente tinha que fazer uma leitura de um livro de quinta para quinta. E aí toda quinta, às 5:30 da manhã, a gente abria uma conversação aqui, online, e debatia ali por uma hora, 40 minutos, 50 minutos sobre o livro. E aí começou a ficar pesado, porque, tem que ter tempo pra isso, né? Então, às vezes eu ia pra academia, sentava, em vez de ficar correndo, pegava na bike, lendo. Chegava aqui ao almoço, lendo. Eu digo, não, peraí, aí também já tá ultrapassando, tem um limite pra isso, né? Daí agora a gente estagnou isso, parou, e agora a gente retomou. Só que daí a gente vai fazer o quê? É um por mês, né? Porque eu tenho, assim, pra mim, que, tu quer evoluir, tu quer ter vivência... tu pode fazer um curso, ok, mas se tu pegar e fazer uma leitura, tu vai estar trazendo muito mais bagagem, né, do que simplesmente enfim, a gente tá fazendo essa parte. E agora eu lancei um desafio dentro do curso do Dale Carnegie também, pra gente fazer por semana a leitura de um capítulo. Porque no Dale Carnegie a gente tem vários livros, né, como fazer amigo e influenciar pessoas, como... deixa eu lembrar agora dos outros. Que é o Revolução dos Bichos. Esse é muito bom. Você vai entender o que está acontecendo na Rússia. Esse é muito bom. Esse eu lembro que eu li na escola ou na faculdade de Direito. Acho que foi na faculdade. Se eu não me engano, foi na faculdade. Essa é a minha filha. Tua filha. Então, muito bom. Já tá todos eles. A gente vai botar ali como dicas. Tá? Tu falou ali um momento que tu gosta muito de viajar, né? Qual a próxima viagem aí que tu tem em mente? Estou com um pouco de dificuldade e medo, na verdade, de viajar para fora do país, né? Mas eu fiz o visto para os Estados Unidos e provavelmente seja Estados Unidos, né? A minha última foi para o Marrocos, né? Perfeito, tu contaste fora do ali. País. Mas eu gosto de viajar para lugares não tão comerciais, né? Já viajei para E os Estados Unidos é para alguma região específica, para aprendizado, simplesmente para lazer? É para conhecimento, né, de experiência de estar no lugar e viajar, né, e praticar um pouco o idioma, porque eu penso que se tu não viver a experiência... Quando eu fui para o Canadá, é língua francesa, né? Eu morei no Quebec. Eu fiz um intensivo de 1 mês, 8 horas por dia, eu e minha esposa. Minha esposa foi junto. Mas chega lá na primeira semana, eles falam, no Quebec fala o dialeto francês. Eu fiz o gramatical. Mas uma semana depois eu estava escutando as pessoas na rua, estava interagindo, e aí, beleza. Como disse, as latinas eu tenho mais facilidades, mas penso, né, numa próxima ida para os Estados Unidos, mas só penso em ir para lá, né? Esse ano provavelmente ainda não, porque eu acho que... Muito próximo. Eu não estou me sentindo seguro, né? Todas
essas questões de saúde ainda, né? Uhum. Ele nem sabe o que está rodando por aí, né? Não, diz que está vindo uma porcaria que se assemelha à Covid, né? Que é a varíola, né? Uhum. Porque é aquele negócio da restrição, né? Tu resolve uma restrição e esquece de tratar das outras, né? Então, todo o foco foi para a Covid e as outras, sarampo, a tríplice, acho que é a vacina tríplice para as crianças, tudo isso foi meio que relegado, né? E outros cuidados com saúde, né? Porque todo o recurso foi para um lugar só. Não, perfeito. Então, vamos para o fechamento. Te agradeço realmente pelo bate-papo. Foi muito enriquecedor, foi muito bom. Tá? Vai sair muita coisa boa aí. Depois a gente passa o vídeo e monta essa timelapse junto contigo aí de como vai ser o vídeo. Ok. Né? Mas então a gente teve aqui finalizando o nosso podcast de hoje. Estivemos aqui com o Renato Bernardi, né? E só para lembrar que dentro do Design Serra a gente são 4 segmentos, né? Vida, casa, estilo e negócios. Então nosso bate-papo de hoje foi em cima do segmento negócios no tema de inovação, justamente porque o Renato é vice-diretor de inovação da FIMA. Mas deu para ver que tem muito mais coisa aí do que somente a FIMA. Renato, muito obrigado pela tua presença e pelo bate-papo. Eu que agradeço e conte comigo aí se precisar de alguma outra coisa e entender que eu possa contribuir. Perfeito. É só me acionar, sem problema nenhum. Muito obrigado. Valeu.